E aí, pessoal, tudo bem? Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a principal função da linguagem? Deve ter pensado aí, referencial, emotiva, fática, mas a principal função da linguagem é estabelecer comunicação entre os indivíduos. Okay? Então vamos pensar em função, nesse caso, como objetivo. O objetivo da linguagem é estabelecer comunicação entre os indivíduos. Depois nós podemos pensar nas 6 funções: emotiva, fática, poética, referencial e metalinguística. Bem, o texto que a gente vai analisar, ele aborda não só as funções da linguagem, mas a possibilidade de utilização dessa linguagem em determinados contextos linguísticos, vamos dizer dessa forma. Okay? O texto vem assim: aula de português. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua, entrecortada, do namoro com a priminha, do português. O português são 2, o outro, mistério. Pessoal, o enunciado da questão vem assim: explorando a função emotiva da linguagem. Por que função emotiva? A função emotiva da linguagem, ela está representada, ela está, na verdade, centrada, vamos dizer assim, na subjetividade dentro do texto. Então, é a função emotiva, tá? Aquele texto, é de função emotiva aquele texto que apresenta a opinião, ou pensamento, ou sentimento da voz, do eu lírico, nesse caso, como a gente está analisando. Então, ele apresenta a experiência pessoal dele. A questão não pede para você exatamente qual é a função da linguagem dentro desses tópicos que eu comentei, mas ela quer saber como que é tratado nesse texto, tá? Então, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de uso da linguagem, tá? Então, olha só, pegando o enunciado. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem. Tá? Então, que variação seria essa? Seria, na verdade, a adequação da tua linguagem a um determinado contexto. Não dá para você falar do mesmo jeito com uma pessoa, com um chefe do trabalho, por exemplo, ok? E falar do mesmo jeito com o seu colega. A gente fala diferente, são contextos diferentes. Isso está sendo bem representado no texto. No início ele fala, a linguagem na ponta da língua, fácil de falar e de entender. Ele coloca um verso bastante interessante que fala, na superfície estrelada de letras, a dificuldade que a gente tem, né? A dificuldade da língua. Depois ele coloca, o professor Carlos Góes, ele é quem sabe, e vai desmatando o Amazonas da minha ignorância. Então primeiro ele coloca a linguagem formal, esse é o primeiro passo, ok? E depois ele vem colocando a linguagem informal. Ele diz que esqueceu da linguagem. Que tipo de linguagem? A língua que ele pedia para ir lá fora, a língua que ele usava para dar pontapé, a língua do namoro com a priminha. Ele faz uma oposição aí entre linguagem formal e linguagem informal, levando em consideração, é claro, sempre que o primeiro objetivo, a primeira função da linguagem seria estabelecer comunicação entre as pessoas. Nesse caso, a alternativa que deve ser marcada é situações formais e informais. Então o poeta ele expressa esse contraste. Letra A, situações formais, situações informais. Ok, pessoal? Valeu e até a próxima.